Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Para as turmas com quem nós conversamos, né, a semana anterior, das disciplinas SDM 025 e SBAS 054, estipulamos que nós, antes de começar o assunto, né, durante duas aulas, seria visto uma revisão do cálculo elementar, né? Aquela matemática que vez ou outra vai aparecer em nossos cálculos e que, como ferramenta, certamente é bastante importante. Tudo bem? Essa parte que eu estou intitulando de capítulo zero, né? É mais como um tipo de apêndice, né? Onde nós vamos fazer uma síntese dessa matemática, desse cálculo elementar, né? Que será utilizado no estudo dos senhores, tudo bem? Conforme foi falado, né, em nossas aulas, se divide no seguinte, né? 0,1 funções do primeiro grau, 0,2 funções do segundo grau, 0,3 relações métricas no triângulo, 0,4 razões trigonométricas no triângulo retângulo, 0,5 áreas das figuras planas, tá? Áreas das figuras planas, e 0,6 volume dos sólidos, tá? Ou geometria tridimensional. Tudo bem? Então, vamos começar com 0,1, tá? Funções do primeiro grau. Funções do primeiro grau. Antes de começar a falar sobre funções do primeiro grau, é interessante nós vermos o que é uma função na matemática, né? O que seria uma função? A função, no sentido da palavra, né, é uma sentença matemática que reúne duas ou mais variáveis. Tudo bem? Então, são fórmulas, né, que indicam o comportamento de alguma coisa. Por exemplo, envolvendo aí duas variáveis, né? Se eu tiver f de x igual a 2x mais 5, g de x é igual a 6x menos 3, y igual a x menos 8. Só começar que esses cachorros latem, né? Mas tudo bem. Tá certo? Então a gente tem aqui, ó, três funções, né? Como eu sei que são funções, justamente porque elas têm duas variáveis, né? Esse f de x é como se a gente chamasse do y, tá? Uma, duas variáveis. Uma, duas variáveis. Uma, duas variáveis. Todas essas são funções. Tudo bem? Todas essas são funções. Agora é dito funções do primeiro grau, né? O que é uma função do primeiro grau? É toda aquela cujo expoente da variável é 1, como os casos acima, tá? Como os casos acima. Acompanhe aí comigo, né? O expoente da variável aqui é 1, o expoente da variável é 1, o expoente da variável é 1. Isso implica que quando o meu y for 0, eu terei apenas uma resposta, tá? Uma resposta para o meu x. Isso daí a gente chama de zeros ou raízes de uma função. Tudo bem? Devidamente explicado, vamos para a nossa primeira função.
do primeiro grau, chamada de função linear. Função linear. Tá certo? Uma função linear é uma função do primeiro grau. Aliás, vale frisar que o que caracteriza funções são duas coisas, né? As suas respectivas fórmulas e seus gráficos. Tudo bem? Então, sabendo as fórmulas e sabendo os gráficos, porque conforme certas propriedades são previsíveis, né? Eu já sei muito de uma função, tá? A função linear é dada por essa equação, f de x igual a ax. Exemplo de funções do primeiro grau. Vamos lá. Exemplo 1. Y igual a 3x. Segundo exemplo, f de x igual a 0,25x. Terceiro exemplo, g de x igual a menos 8x. Que grau, qual é o grau de cada uma dessas funções? Primeiro grau, primeiro grau, primeiro grau. O coeficiente de cada uma dessas funções. Vamos lá. No primeiro exemplo, o a vale 3. No segundo exemplo, o a vale 1/4, né? Ou seja, 0,25. E no terceiro exemplo, o a vale menos 8. Veja que quando o meu a for negativo, eu terei uma função decrescente. Tá certo? Agora que eu expliquei a fórmula, vamos explicar o gráfico, né? Qual o gráfico de uma função linear? Vamos lá. Eu vou pegar essa função aqui, ó, y igual a 2x, e vou fazer o seguinte, eu vou atribuir valores para x e vou obter valores para y, para verificar qual será seu possível gráfico, embora certamente, né, como é só uma revisão, ele já é conhecido de todos nós, né? Vou montar um tipo de tabela que fique fácil aí para vocês enxergar, tá? Pronto. Vamos fazer assim. Aqui o valor de x, aqui a minha fórmula e aqui a minha ordenada, o resultado que eu obterei ao variar o meu x, tá? Vou atribuir os seguintes valores: 0, 1 e 2, né? Tudo bem? Então vamos lá. Para o valor 0, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2, 4. Eu terei os seguintes pares ordenados, né? Vamos lá. O ponto A, que é xa e ya, respectivamente 0, 0. Tudo bem? O ponto B, xb, yb, 1, 2. E o ponto C, xc, yc, 2 e 4. Tudo bem?
É meio barulhento, né? Mas tá certo? Agora que eu tenho isso daí, eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos fazer nosso gráfico, né? Vou fazer o eixo das abscissas. Só uma coisa aproximada, tá, pessoal? O eixo das ordenadas. Vai ser isso aqui, tá? Abscissas ordenadas. Quando o meu ponto for zero, aplicando o ponto A, quando meu x for zero, meu y é zero. Quando meu abscissa for 1, minha ordenada será 2. E quando minha abscissa for 2, a minha ordenada será 4. Tudo bem? Fazendo a plotagem desse gráfico, vamos ter isso aqui, né? Tá aí a minha função, é uma reta que passa pela origem, ponto A, ponto B, ponto C. Então estamos vendo que a minha função linear é uma reta que passa pela origem. Tudo bem? Vamos ver o segundo tipo de função do primeiro grau. Função afim. Função afim. Fórmula da função afim. F de x igual a ax mais b. Tudo bem? Exemplos numéricos da função afim. Vamos lá. Primeiro exemplo, y igual a 5x menos 2. Segundo exemplo, f de x igual a 6x menos 3. E o terceiro exemplo, y igual a raiz de 2x menos 1 sobre 4. Qual o grau dessas funções? Primeiro grau, primeiro grau, primeiro grau. Os coeficientes a e b dessas funções. Vamos lá. Aqui é a, aqui é b. Aqui é a, aqui é b. Aqui é a e aqui é b. Tá certo? Qual o gráfico de uma função afim? Bom, gente, o gráfico de uma função afim, vamos fazer aqui a minha ordenada e a minha abscissa, né? Caso eu plote qualquer função afim, por exemplo, essa aqui, né? 2x menos 3. Você percebe, diferente da função linear, que se o teu x for zero, a tua função não será zero, porque tem esse termo aqui, né? Tem um b aqui, tá? Logo, a sua função afim terá como gráfico uma reta que passa fora da origem. Estou desenhando aqui o caso de uma função afim crescente. Tudo bem? Onde A é maior que zero. Vamos ver agora um caso especial, que é a função constante. Função constante. O que é a função constante? Como eu falei para vocês, primeiro a fórmula e depois o gráfico. Está aqui a fórmula da minha função constante. Tudo bem? Exemplos de função constante. Vamos lá? Primeiro exemplo. Y
igual a 100. Segundo exemplo, f de x igual a π. Terceiro exemplo, g de x igual ao número de Euler. Tá? E consecutivamente, tá? Vamos fazer o gráfico aí da minha função constante. Gráfico da função constante. Vamos pegar essa primeira aqui, né? Essa daqui, ó. Tudo bem? Vou fazer aquela tabela, né? Tá aí. Vou pegar essa função aqui, tá? Vamos lá. Atribuo valores para x. Tá aqui a fórmula. Obtenho valores para y. 0, 1, 2, 3. Tá certo? A minha função não vai mudar. E o meu resultado para y será tá certo? Logo, qualquer valor que eu atribua para o meu x, qualquer valor que eu atribua, vai dar 100, né? Concorda comigo? Vamos lá. Quando for 0, meu y será 100. Quando for 1, o y será 100. E quando for 2, y será 100. E quando for 3, y será 100. É por isso que esse caso especial é chamado de uma função constante. Entenderam aí? Tá certo? Ainda dando prosseguimento na nossa primeira aula de revisão, né? Nós vimos 0.2, que foi a função do segundo grau. Ok? Já vimos do primeiro e agora do segundo. Então, pessoal, função do segundo grau, função quadrática e função trinômio do segundo grau é tudo nomenclatura para a mesma coisa, né? Que nós já sabemos disso. Tá certo? Logo, qual o procedimento que nós fazemos? Fórmula f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Conforme foi explicado na nossa aula, né? Exemplos numéricos disso aqui? Exemplos. Primeiro exemplo, y igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Segundo exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 6. E terceiro exemplo, g de x igual a x ao quadrado mais 3x. Qual o grau dessas funções? Bom, o grau dessa função, segundo grau, é 2, né? O grau é 2, quer dizer que quando o meu y for 0, eu terei duas respostas para a minha abscissa. Tá certo? Quais são os coeficientes da minha função? Vamos lá? Coeficiente A, B e C.
coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Tudo bem aí? Tá certo? Agora vem o gráfico da função do segundo grau, né? O gráfico da minha função do segundo grau. Vamos lá? O gráfico da função do segundo grau, vou fazer aqui, tá? É claro que é só uma representação sem escala, sem nada. O gráfico da função do segundo grau é uma curva denominada parábola, né? Vou tentar fazer aqui, tá, pessoal? É uma curva denominada parábola, tá? Tá aqui minha primeira raiz e tá aqui minha segunda raiz. Tudo bem? Eu sei o resultado das minhas raízes, o que acontece com ela, se eu fazer uma análise desses casos, né? Propriedades de delta. Só que antes de falar desses casos de delta, ou seja, essas propriedades, né, o que nós vamos fazer é verificar como achar os zeros ou raízes da minha função do segundo grau. Que eu vou explicar agora, que é através do método de Bhaskara, né? Que todo mundo conhece. Tá? O que diz o método, tá? Primeiro, vou colocar 4 passos aqui, tá? Faça f de x igual a zero. Eu já expliquei o porquê disso na aula. Né? Segundo, encontre delta, o discriminante, de tal forma que delta é b ao quadrado menos 4ac. Terceiro passo, encontre a primeira raiz dada por essa equação, menos b mais raiz de delta sobre 2a. E essa segunda, né, raiz, que é menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Tá? E o quarto e último passo, encontre, na verdade, o próprio conjunto de solução, são essas raízes que você acabou de encontrar. Tudo bem? Então, aqui estão os 4 passos, né, para encontrar, tá, as raízes da minha função do segundo grau. Agora sim podemos ver as propriedades desse delta, né? Vamos lá? Primeira propriedade. Primeira, se o teu delta for maior que zero, você terá duas raízes reais e diferentes. A tua parábola vai tocar o eixo x em 2 pontos distintos. Tudo bem? Fica meio torto, né? Vai ficar assim mesmo. A parábola vai tocar o eixo x em 2 pontos distintos.
aqui, né? Como se fosse aqui. Raiz 1 e raiz de 2. Mais, menos, mais, para o caso de A maior que zero. Tudo bem? Fazendo aqui direto, né, pessoal? Como se fosse assim, né? Tá aqui o eixo X, tá? E a minha parábola, né? X1, X2. Tudo bem? Segundo caso. Falei no primeiro caso se o delta for maior que zero. Se o teu delta for nulo, você terá duas raízes reais e iguais. Terá duas raízes reais e iguais. Como você tem duas raízes reais e iguais, o que acontece com a tua parábola, né? Ela vai tocar o eixo X somente em um ponto. Tá certo? Ou seja, x1 é igual a x2. Tá? É fácil de ver isso daí, né? Imagina aí que você está calculando e você encontrou que o seu delta é zero. Né? Seu delta, por algum motivo, deu zero. Né? Se você substituir na equação direto, você vai encontrar que x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Logo, se isso aqui for zero, raiz de zero vai dar zero. Tá? Se isso aqui for zero, raiz de zero vai dar zero. Menos b sobre 2a daqui de cima é o menos b sobre 2a daqui de baixo. Logo, você tem duas raízes reais e iguais, ambas iguais a menos b sobre 2a. Tudo bem? Terceiro e último caso, para o meu delta, se eu tiver delta menor que zero. O que vai acontecer, né? Faz de conta que eu estou calculando e achei delta menos 36, né? Delta igual a menos 144. Delta igual a menos 8. Se você tirar a raiz, vai ver que a calculadora não vai encontrar essa resposta não em reais, né? O que acontece é que se teu delta for negativo, não existe raiz para isso, né? Em R, em reais. Tudo bem? Não existe raiz em reais. O que acontece com a minha parábola, né? O que acontece com a minha parábola? O que vai acontecer é que minha parábola, em vez de tocar em dois pontos distintos, em vez de tocar em somente um ponto, ela não vai tocar em nenhum ponto. Ela vai flutuar acima do meu eixo, como eu estou desenhando aqui. Se o meu coeficiente A for negativo, a parábola fica assim. Tudo bem? Então, gente, a explicação de como essas fórmulas, função do primeiro grau, função do segundo grau, função constante, são aplicadas na física, já foram dados na nossa aula anterior, tudo bem? Então, é isso, tá? Vimos já 0.1 e 0.2. Na próxima aula do apêndice da nossa disciplina, né, que é o apêndice do nosso livro, a parte final, com alguns detalhes que merecem essa explicação,
Nós continuaremos na próxima aula com relações métricas e razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, bons estudos e até lá!